de Azenca Cosméticos e APP Rodganho. Hoje a gente vai entrevistar a Neuda Maria, atual presidente da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas. Quero desde já agradecer a presença dela. Seja bem-vinda ao nosso programa, é uma honra tê-la aqui com essa instituição que já tem algumas décadas de existência. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. A alegria é minha, né, de estar ao seu lado. Você que tem sido um grande colaborador também para o seu local de trabalho. E num dado momento eu me deparei com uma obra muito importante da Domitila. Domitila é uma líder feminista, dona de casa, porém feminista, lá do Chile, que tinha um trabalho muito importante de organizar as mulheres, esposas dos trabalhadores das usinas de carvão, para que buscasse ali a alternativa de terem condições melhores de vida. E esta obra, que tem o título Se Me Deixam Falar, me inspirou muito. Li o livro, gostei da história de Domitila, e foi escrita por Moema Wieser, e aí comecei a pensar, poxa, por que nós também, mulheres... Repete o nome do livro. Se Me Deixam Falar, é uma obra muito conhecida, conta a história de Domitila, que é uma líder, né, uma mulher dona de casa, esposa de usineiros que trabalhavam nas usinas de carvão, e isso foi a base do meu ideário para construir uma organização de donas de casa que, além de outras tarefas que ela desempenha, como trabalhadora no comércio, naquela altura eu já trabalhava, às vezes trabalho como servidor público, mas a gente retorna para o lar e tem que fazer a administração da casa. Então, eu sou o misto como tantas outras mulheres, de que dona de casa, trabalhadora, que tem múltiplas tarefas a serem feitas, e aí começa a história da Neuda com o movimento social, né? Idealizada em 1983, portanto, há 37 anos atrás. São 3 décadas e mais um pouco, e que a gente, ao longo desses anos todos, parece muito tempo, mas para nós ainda é muito pouco, porque ainda estamos em construção, estamos nos fortalecendo. Muitas histórias foram contadas, muitas histórias construídas, e dentre elas a minha própria, né? Porque eu me identifico muito com essa escolha. E não foi simples, tá? Participar do movimento social, ter compromisso com causas sociais, e a gente muitas vezes tem que dar menos tempo para a sua própria vida pessoal, tem que dar menos tempo, às vezes, para a sua família, porque os compromissos vão chegando e a sua vontade de querer fazer diferente, de querer realizar, vai ocupando o teu dia a dia. Mas eu me sinto feliz, não me arrependo de nenhum momento do que tenho feito até hoje, e a gente está na luta, e feliz de estar aqui, inclusive. A Neuda não imaginava há 37 anos atrás, porque eu era uma pessoa tímida, extremamente tímida, de poder sentar diante de uma câmara, conversar com as pessoas, ir a um programa de televisão, dar uma entrevista, isso era imaginário, né? Era muito difícil. E a gente aprendeu ao longo desses 37 anos, continuamos aprendendo. Porque foram várias entrevistas de lá para cá, inclusive já acompanhei. Tem o programa da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas todas as segundas-feiras, né, de meio-dia até as 2. É verdade. Continua. Desde 2008, nós construímos uma parceria muito importante para divulgar o nosso trabalho com um instrumento de comunicação popular, que é a Rádio A Voz das Comunidades. Por sinal, é a primeira rádio legalmente constituída no Brasil, né, licenciada, e lá a gente teve programas aos sábados, já tivemos programas segundas e sexta, e há 3 anos para cá, Teve semanal todo dia? Teve não, diariamente? Semanal né? não, por conta da agenda, né? A gente tinha que conciliar o tempo de trabalhadora, servidora pública, de gestora da Adicea, dona de casa, e aí não dava para fazer um programa semanal. Por fim, desde o ano passado, a gente assumiu o compromisso de ter uma comunicação com nossas associadas, com você que acompanha as redes sociais, todas as segundas, das 12 às 14, onde a gente presta conta, onde já adianta o que nós vamos fazer ao longo da semana em curso, e assim que a gente vai fazendo um pouquinho da nossa história pessoal e da Adicea. Eu vou te perguntar, eu não sei se tu já respondeu quando eu perguntei quem é Neuda, mas se já respondeu, vai repetir. Como começou a Adicea?
a associação. Do ponto de vista da construção do nosso plano de trabalho, ela começou justamente nessa década de 80, e nesses primeiros 10 anos da nossa história, a década de 80, de 83 até Como surgiu 90, a ideia? A gente começou se reunindo exclusivamente uma vez por mês, lá no hall do Sesc, e depois nós idealizamos o seguinte: para a gente chegar perto das donas de casa que estavam dentro de casa, que estava ali restrita aos afazeres domésticos, mas que precisavam compreender melhor o seu papel social, a gente decidiu construir núcleos, né? Então, nós começamos a criar pequenos grupos nos bairros de Manaus. Claro que nós primeiro constituímos a entidade com um grupo de 12 mulheres, todas nós, inclusive a atual diretoria, voluntárias, mas a gente planejou. Quem estava mais na Zona Norte idealizou 1 ou 2 grupos na Zona Norte. Na época eu morava em Petrópolis, então coordenei os grupos mais ali na Zona Sul, Centro-Sul. Tínhamos uma colega que morava mais para Centro-Oeste, aí coordenou Redenção, Alvorada, um pouco lá da Compensa. Então a gente criou inicialmente 10 núcleos em Manaus, cada uma de nós ficava responsável por 2. E íamos para as conversas com as donas de casa. A gente reunia na rua, conversava com algumas pessoas, perguntava o seu dia a dia, qual era a expectativa delas, além dos afazeres domésticos. E assim, nessa primeira década, a gente foi consolidando a ideia do que era a Odisseia. Decidimos, né, que nós seríamos uma entidade de representação das mulheres com foco na defesa dos direitos civis. Você falou aí que eram núcleos, né? Então, uma coisa que tinha algumas sedes espalhadas pela cidade, é isso? Nós tínhamos a nossa diretoria executiva, uma equipe de 12 mulheres, diretoras e conselheiras, e cada núcleo tinha uma coordenação local, geralmente constituída de 3 mulheres escolhidas entre as participantes. A média de pessoas de cada grupo era de 30, 40, já com um pouco mais de consolidada no final da década de 80, a gente tinha grupos com núcleos com mais de 50 donas de casa, assim, regularmente se reunindo, semanalmente, e a diretoria se reunia uma vez por mês para planejar como acompanhar esses grupos nas comunidades, né? Como atender demandas, mas o nosso foco sempre foi a formação das mulheres. Então, você já respondeu o objetivo, né? A Odisseia, Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas, para quem está chegando agora, tem dentro das suas atividades vários programas sociais, né? Então, a gente vai enumerar aqui, se der, a gente enumera todos, se não os principais. A gente tem o Mesa Brasil. Eu acho, Fábio, que eu gostaria ainda de reforçar um pouco mais essa questão dos objetivos, né? Sim, sim. A gente tem como objetivo principal, desde a nossa origem, a formação das mulheres, né? Capacitá-las para que elas possam se identificar como a atriz principal da sua própria história, né? Nós conseguimos perceber e aprender também que nós podíamos fazer diferença a partir da nossa casa, a partir da nossa comunidade e depois ir dando passos um pouco mais largos para ir aquém da nossa comunidade. Então, o nosso objetivo maior era esse, era nos identificar como mulheres capazes de fazer a nossa história acontecer de forma diferente, sem perder aquela coisa da responsabilidade de ser mãe, quem optou por ser mãe, ser a esposa, mas não a empregada do lar, trabalhar o relacionamento com seus parceiros no sentido de divisão de tarefas domésticas. E na década de 80 isso não era simples, né? Hoje ainda não é fácil, mas é um pouco mais fácil. Na década de 80, até para a gente reunir um grupo maior de mulheres para discutir determinados temas, era-se muito delicado, né? Os companheiros não compreendiam essa necessidade de que a sua companheira, sua esposa, sua mãe, suas filhas pudesse compreender o seu papel na sociedade. E, às vezes, quando não usava da violência psicológica, que era mais comum para impedir a participação feminina naquela década, vinha todo aquele jogo do acúmulo de tarefas, né? Então, entre os nossos objetivos era romper essas barreiras.
Claro, depois, quando chega aí a década de 90 até os dias de hoje, a gente percebeu que... A macharada não ia para a cozinha no Natal. Hoje Pois vai. então, ficava com aquele discurso assim, não, meu amor, porque é tão gostosa a sua comida, você que sabe fazer direito, você que sabe o seu tempero que é maravilhoso, e muitas vezes isso era uma estratégia machista, né? De não estar lá compartilhando, ajudando a fazer a comida. E que isso tinha que ser trabalhado por nós, né? Dizer para os nossos filhos e para os nossos companheiros de que poderia ficar tão gostosa quanto se ele ajudasse. E seria mais interessante, porque ele teria mais tempo para conversar, para dialogar, para passear, se as coisas não ficassem só na mão das mulheres daquele lar, né, daquela família. Então, os programas, né? Você vai começar pelo Mesa Brasil mesmo? Se quiser começar por outro. A gente tem, assim, 2 carros-chefe fora a formação. O nosso foco principal é a formação sobre os direitos civis, né? Compreendermos que são nossos direitos e lutar por eles, porque conhecendo nossos direitos, a gente interfere no sentido de aconselhar ou cobrar políticas públicas mais adequadas. Mas para a gente chamar essa mulher, seja ela jovem, adulta ou idosa, para esse diálogo, para essa visão de seus direitos, de acesso às políticas públicas mais acessíveis e próprias para elas, a gente precisou montar a estratégia de ter alguns programas dentro da instituição. E dentro desses programas, nós desenvolvemos um muito importante, que é o Mesa Brasil. O Mesa Brasil ele é um programa do SESC, que tem como objeto principal a questão de evitar o desperdício, mas a gente trouxe essa parceria, o Mesa Brasil, para dentro do nosso trabalho, como uma estratégia de chamar a família para um diálogo de como aproveitar integralmente os alimentos, de ter uma alimentação, né, mais saudável, reorganizar os seus hábitos alimentares, porque com isso nós estaríamos qualificando melhor a nossa saúde no dia a dia. Então, o Mesa ele é uma estratégia, desde 2008, portanto, mais de uma década, a gente é parceiro do Mesa Brasil. A gente usa desse alimento que a gente recebe, geralmente são hortifrutis, que a gente recebe do Mesa, e tem um número razoável de famílias que são contempladas, só que nós não somos meros repassadores desse alimento. A gente recebe, mas a família, para ter o direito a receber esta doação quando ela chega na Adiceia, ela precisa, né, participar das oficinas que a gente faz. São oficinas rápidas, de 2, 3 horas, onde a gente trata da educação alimentar, porque isso é fundamental para nós, sabermos do que nós vamos comer, o que é mais importante nos alimentar. E dentro dessa questão do saber se alimentar adequadamente, vem a questão econômica também, sabe, Fábio? Muitas vezes a gente consome produtos que, além de não fazer bem à saúde, são caros. E a gente, sabendo aproveitar integralmente os alimentos que estão ao nosso alcance, na feira do bairro, ou plantar algumas coisas, a gente pode ter uma alimentação mais saudável. Então, o Mesa Brasil ele é uma estratégia para a gente trabalhar a educação nutricional e alimentar todo o mês. Todos os meses nós fazemos várias oficinas, rodas de conversa, para reeducar os hábitos alimentares das famílias. Esse é o Mesa Brasil. Esse é o programa de educação nutricional alimentar, que tem como estratégia de reforço os produtos que a gente recebe do Mesa Brasil. Ainda nesse foco um pouquinho da alimentação saudável, este ano de 2019, com a parceria do Conselho de Consumidores da Amazonas Energia, onde a Adiceia tem assento e representa os consumidores residenciais, a gente captou um recurso e fez um projeto chamado Hortas e Jardins, construindo hortas e jardins. E qual era o objeto desse projeto, que a gente espera replicá-lo em 2020? Era chamar as crianças, né, filho dessas famílias que são atendidas pela Adiceia, para a gente orientar como é que ele pode produzir lá a produção do coentro, da chicória, da cebolinha, que são, assim, pequenas hortaliças básicas para a nossa alimentação, em termos de sabor, né? De melhorar a qualidade do nosso alimento, e que a gente pode ter em casa. Porque muitas vezes as famílias dizem assim, mas Neuda, eu não tenho espaço, eu não tenho quintal, ou meu quintal é aberto, eu não tenho como plantar.
E a gente, através do projeto Hortas e Jardins, mostrou para elas e informa aqui para todos, e muitos de vocês até já sabem, que a gente pode, né, reutilizar aquelas garrafas PETs que fazem muito mal ao meio ambiente, que também tem esse viés de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. A gente pegava os PETs, aquele balde que já está furado lá, que não serve mais para lavar roupa ou qualquer coisa. Então, todo o material de plástico, balde, bacia, panelas, enfim, a gente transformou isso em pequenas hortas suspensas, que a gente podia colocar na parede da casa, se tiver lá o pé do jambeiro, pendurava no jambeiro ou qualquer outra fruta. Então, a gente conseguiu mostrar que pequenas iniciativas têm alcance social muito interessante e também interfere nos nossos hábitos alimentares. Então, foi um outro projeto que contribui com o meio ambiente, contribui com o meio ambiente, contribui com a questão da mudança de hábito alimentar, com a qualidade da saúde, inclusive também algumas espécies de plantas medicinais, né? A melhoral, tem várias espécies que a gente também se orientou como fazer esse plantio em casa, usando esse material, as latas, os jarros e tudo mais. Com isso, a gente também foi nesse diálogo, orientando essas coisas, mas dialogando um pouco mais com as famílias, a gente percebeu que algumas dessas mulheres, algumas mulheres jovens, outras já com bastante idade, tinham algumas habilidades. Mas espera um pouquinho, deixa eu te interromper, só para a gente. Eu espero que tu não perca teu raciocínio também. Tá, só para a gente não se afastar daquela situação que tu falou do aproveitamento dos plásticos, né? Dos baldes velhos, das garrafas, né? Que vão para o meio ambiente. O que eu quero falar? Que esse tipo de ação é importante para ir conscientizando. Porque eu fiz uma viagem recentemente de barco, são aproximadamente 30 horas dentro do barco, de ida e de volta. Uma vida, né? 30 horas. E eu percebi o pessoal tendo esse cuidado, né? Porque todo mundo sabe que lixo era jogado nos rios, e talvez ainda seja por alguns, né? Mas nesse barco que eu viajei, de ida e de volta, eu vi essa preocupação de não jogar as coisas no rio. O pessoal estava sempre ali, um orientando o outro, e isso é consequência desse tipo de trabalho, de conscientização. A educação ambiental, ela sempre tem um viés muito forte nas nossas ações lá na Adiceia. Tanto internamente, a gente tem o hábito de reutilizar alguns materiais para o nosso dia a dia, principalmente material de expediente, o papel, a gente procura evitar ao máximo, mas usa o máximo que a gente pode, frente, verso, enfim. Mas o Hortas e Jardins, ele trouxe para nós também aquele olhar de decoração do nosso ambiente. A gente também falava das habilidades quando ele interrompeu. Pois a gente também pediu, provocou a coleta desse material, e teve até uma parceria, quero aproveitar aqui para não perder também, agradecer aí a Associação de Catadores, né, Filhos e Filhas de Guadalupe, que a Lúcia é a gestora, ela fez parte desse projeto na formação dos agentes multiplicadores. Enfim, e tudo que a gente vai fazendo, a gente vai tentando, a gente acredita que está contribuindo para mudanças de hábitos, mas a gente entrava naquele foco de comentar com os nossos telespectadores, com as pessoas que nos acompanham, a qualificação com foco na geração de renda, né? A gente sabe que o empoderamento feminino, independente da importância de sabermos quais são os nossos direitos, de onde encaminhar, a quem dirigir nossas reclamações, de quem exigir algumas políticas públicas, a geração de renda ela é uma necessidade muito importante para as mulheres. E a gente percebia que algumas delas tinham algumas habilidades interessantes e que a gente precisava requalificar como empreender, né? Como transformar essas habilidades em atividades que gerasse, se não uma renda complementar, mas em alguns casos até a única renda de algumas mulheres. Então a gente partiu para trabalhar com foco na economia solidária, que é uma economia diferenciada, é uma economia onde a gente tem que trabalhar em conjunto, é onde a gente precisa perceber que uma outra realidade é possível. Então a gente começou a investir um pouquinho mais na qualificação das mulheres, principalmente com o artesanato, desde o aproveitamento aí dos próprios PETs também, muitas coisas interessantes, quando bem trabalhada, quando a formação é bem feita, a gente pode produzir
muitos novos produtos com PET, a questão do aproveitamento de tecidos, na confecção de peças íntimas, roupas para o trabalho, fardamento escolar. Então, a gente contribuiu um pouco nessa linha. Na parte de embelezamento, né, muitas mulheres já sabiam fazer um corte de cabelo, fazer uma escova, mas não sabia fazer um penteado, então precisava dar uma melhorada e ampliar o seu conhecimento. Hoje está muito na moda essa questão dos designs de sobrancelha, a manicure, a decoração de unha. Então, algumas coisas nessas linhas a gente foi trazendo para o âmbito da Odisseia para fortalecer a alternativa para as mulheres. São alguns cursos de média duração, outras oficinas mais rápidas, porque era mais para aperfeiçoar. E que a gente vai manter essa linha para 2020, por entender que ainda é necessário e que é importante a qualificação da mão de obra feminina para a geração de renda. E a renda, de fato, efetivamente, ela nos empodera. Porque a gente percebia, Fábio, que muitas dessas mulheres, às vezes dependia da boa vontade do filho ou do marido para comprar uma blusa nova, ou mesmo para comprar um perfume novo, um detalhe, alguma coisa pessoal, ficava dependendo de pedir, tinha que pedir com jeito. Ou então, às vezes o orçamento era apertado, não sobrava mesmo. Com ela tendo essa habilidade, sabendo produzir e também sabendo como oferecer para o mercado de trabalho, ela começou a ter essa renda. E aí é interessante que 2020 vai ser a nossa estratégia fundamental para quem a gente já qualificou e para as novas mulheres que serão qualificadas, é trabalhar a questão da comercialização. É fundamental a gente fechar esse ciclo da produção, capacitação para saber como dar preço no seu produto, mas também identificar locais onde nós possamos colocar essa produção para comercializar. Essa questão do preço é muito importante. Eu nunca me esqueci de uma aula que o professor deu de marketing, porque é o seguinte, o cara pega, ele compra um produto, vamos dizer que ele compra um produto de R$20, ele vende de 40. Aí, quer dizer, ganhou 20, correto? Errado. Aparentemente, ele teria ganho 20. É errado. Tem que botar aqui o combustível que ele se deslocou, o transporte, a mão de obra, se ele comprou para fazer alguma coisa. Então, a forma de ele vender, onde ele vende é alugado, o local que ele vende. Então, tudo isso tem que entrar na conta desse lucro aí. Né? E tem gente que pensa que é assim, comprei de 20, vendi de 40, ganhei 20. Não é. A questão de você saber precificar o seu produto é fundamental para que você perceba se você, de fato, vai conseguir ter ganhos, né? Você não precisa ter grandes lucros, porque também é um cuidado que todas as pessoas têm que ter, seja qual for o seu produto. Você não pode achar que tem que ganhar 100%. Acho que hoje uma margem de lucro de 10%, 15% hoje, livre de todas as despesas que envolve esse processo de comercialização, lucro líquido, né? Já é um percentual bastante expressivo, né? E esse cuidado de não achar que eu comprei por 20, vendi por 40, eu estou ganhando 100%, também pode ser uma armadilha, né? Eu tenho que, de fato, saber quais são as etapas que eu vou ter que executar até a efetivação dessa venda, se ela foi à vista, se ela foi no crediário, se ela foi para pagar depois, tem a outra etapa de como eu vou receber. Então, você tem que ter essa capacidade, se não tem, precisa buscar esse conhecimento para que você perceba que, de fato, você está tendo ganho e aí valer a pena o seu empreendimento, os seus investimentos e o seu tempo, né? Porque tempo também é dinheiro, né? E hoje nós temos as oportunidades que são as redes sociais, né? Quem tem mais habilidades aí de usar, você já pode estar colocando esses seus produtos aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mesmo não sendo criada para comercialização, mas de vez em quando pode, se o grupo permite, colocar o seu produto à venda, isso é importante. E a gente também procura orientar essas mulheres, essas empreendedoras também nesse campo. Mas eu queria, assim, já de antemão, reforçar que o foco nosso dentro dessa questão da geração de renda, 2020, a gente quer trabalhar com feiras itinerantes, viu, Fábio? Não é feiras, são pequenos espaços de comercialização, tanto para levar as empreendedoras que nós já temos no nosso banco de dados, mas também para despertar no local onde aquele espaço foi implementado,
atrair as empreendedoras locais e motivá-las a transformar aquele espaço em espaços permanentes. Isso aí, com certeza, os centros de convivência vão estar sempre abertos, né? Qual é a nossa estratégia, né? No primeiro momento, dependendo do momento do ano, né, que às vezes período chuvoso, por exemplo, até abril, vai ficar um pouco complicado você trabalhar em espaços abertos, descobertos. Então, buscar as escolas, os espaços públicos será uma grande ferramenta e uma estratégia importante. Quando chegar mais o período menos chuvoso, a gente acredita que as ruas será o melhor local. Tem muitos bairros que têm pequenas praças, tem alguns pontos assim de grande movimentação que a gente talvez veja a perspectiva de ali numa sexta, final de tarde, num sábado o dia todo, a gente montar, né, 3 ou 4 tendas, botar lá as bancas e as mulheres empreendedoras e chamar também as empreendedoras locais. Nós estamos montando uma equipe, já agora início de janeiro, para a gente montar o nosso cronograma de atividades e a gente vai experimentar essa coisa de também ir para as comunidades com os espaços de comercialização, despertando na comunidade local de que a partir daquela iniciativa onde nós estaremos presentes, ela possa dar continuidade. Hoje, sexta-feira, 27 de dezembro, estamos aqui no programa Comunitários Manaus, na TV Nova Cidade, com a Neuda Maria, que é presidente da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas. Eu tenho visto algumas postagens nas redes sociais da ADICEA, em eventos nacionais, né, reuniões nacionais. Eu queria que você falasse dessa atuação da associação em âmbito nacional, né? Eu tenho visto aqui em São Paulo, aqui não sei aonde, aqui... É verdade. Eu não lembro todos os lugares, mas queria que você falasse um pouquinho dessa atuação nacional da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas e uma coisa que não ficou, eu não me lembro se foi falado, vamos falar de novo, tem uma data exata, data de fundação estadual registrada lá da ADICEA, quando ela iniciou a idade dela, fica à vontade. Vamos falar depois qual é o Dia Estadual das Donas de Casa. Mas essa coisa da representação política, Fábio, ela é uma conquista que foi trabalhada ao longo dessas 3 décadas e meia de participação no movimento social e estar presente em alguns fóruns nacionais é consequência dessa representatividade, né? Hoje a ADICEA tem assento na condição de conselheira no Conselho Estadual da Pesca. É um organismo muito importante de discussão de políticas para o setor pesqueiro, que está diretamente ligado à nossa questão da alimentação, né? Nós, amazonenses, que consumimos pescado, então é fundamental estar discutindo com os técnicos, com pessoas com expertise na produção de pescado, como é que esse pescado vai chegar para nós, dona de casa, que queremos comprar para fazer o alimento da nossa família. Então, nós temos assento neste conselho. Ainda no âmbito estadual, temos o assento no Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, e lá nós representamos a nós mesmos e todos vocês residenciais, e tem sido um desafio estudar o setor elétrico, compreender a política pública voltada para o setor elétrico e poder dizer como é que nós, consumidores, estamos acompanhando a qualidade e a eficácia do fornecimento de energia, claro, para todos os segmentos, mas principalmente para nós residenciais. E esses dois, temos também assento, que parece não ter importância, mas para nós temos, por isso nós fazemos questão de estar lá, só até 2019, o ano que está terminando, no Conselho de Telefonia, especificamente da Vivo, operadora, onde a gente também está lá para dizer como é que a gente percebe a qualidade desse serviço, que é importante hoje para todas as pessoas. Então, através desses 3 conselhos, desses 2 conselhos que têm instâncias nacionais, o de consumidor de energia e de comunicações, nós já participamos de vários encontros nacionais, onde a política é ampliada, é discutida no âmbito maior, mas no âmbito estadual a gente ainda tem assento no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, onde o foco são as políticas afirmativas de defesa dos direitos da mulher. Temos assento no Conselho Municipal de Assistência Social, onde as políticas de proteção e assistência social são discutidas, né, no âmbito do município de Manaus, e a gente precisa estar lá
para dizer o que pensa, para dizer o que deseja em nome do segmento que a gente representa e no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então, essa representação é que nos tem dado a oportunidade não de estar passeando, como às vezes as pessoas dizem, sabe, Fábio? Poxa, olha, eu te vi passeando em São Paulo, eu te vi passeando lá em Iranduba, em Itacoatiara, que também a gente vai para os municípios. Não, nós não estávamos passeando. Muito embora fazer defesa de direitos, fazer militância no movimento social, para nós é um prazer. Então, deixar a casa, organizar a vida para estar em outros territórios, levando a nossa ideia, não a nossa ideia da Neuda, mas a ideia que a ADCEA defende, é muito importante e muitas vezes é também considerado para nós uma oportunidade de lazer, porque fazemos com muita alegria, com muita satisfação, mas acima de tudo com muito compromisso. Tem um número aproximado de associadas da ADCEA? Olha, o diferencial da ADCEA é assim, nós não somos uma entidade, assim, tipo de bairro onde você tem como foco só aquele território, do Amazonas, né? Só aquele território, que aí ficaria muito fácil você dizer, olha, nós atendemos 10 mil pessoas, que seria a população daquele bairro. Como o nosso objeto é a defesa de direito das mulheres de um modo geral, e agora com as redes sociais, com o nosso programa na rádio, com essas oportunidades de estar nos conselhos, a gente alcança um número muito maior, então eu não saberia te precisar quantas mulheres hoje são alcançadas com as nossas orientações ou nos busca. No entanto, na nossa sede, que hoje está localizada na Zona Norte, ali no conjunto Amadeu Botelho, aqui aproveitar para mandar o nosso endereço, na Travessa 8, agora com as mudanças dos nomes das ruas, para você chegar lá, você localiza como colocando Travessa Itaqui, conjunto Amadeu Botelho, agora considerado Novo Aleixo. Lá é a nossa sede administrativa, temos expediente de manhã de 9 às 11, à tarde das 14h30 às 17h, de segunda a sexta, e muitos dos sábados também temos ações sociais, mas aí já não é um atendimento individualizado, é mais para ações educativas. Fica entre o posto de saúde Arthur Vigílio e o antigo 6º Batalhão da Polícia Militar. Isso, quem quiser ali, o conjunto Amadeu Botelho já é a divisa da Zona Norte com a Zona Leste, e o nosso ponto de referência principal é o 27º DIP, e a UBS Arthur Vigílio, e vai ser muita alegria receber você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando a qualquer momento. Estamos de recesso até a próxima semana, tá? Mas o dia 7, por aí já estamos voltando e estaremos à tua disposição. Mas é aquela coisa assim, a representação política das mulheres nesses territórios, nesses conselhos, nos fóruns, é fundamental para qualquer entidade da sociedade civil. Eu não consigo compreender. E aí me perdoe se qualquer uma outra liderança que entenda equivocadamente que estar nos conselhos não é importante. É fundamental, porque são os conselhos, os fóruns adequados para propor políticas corretas para atender às necessidades das populações. Eu não vou pedir para te se despedir, porque tu vai ficar aqui até o final do programa.